Vamos orar. Eu passo a palavra ao presbítero em nome de Jesus. Amado Deus e glorioso eterno Pai, tua igreja tem louvado a ti. Temos sentido a tua presença neste lugar. Ó Deus, até aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que o Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, que o Espírito Santo continue falando, continue tocando em cada irmão, em cada vida desta noite, ó Pai, até o término deste culto, ó Pai. Queremos sair daqui fortalecidos, queremos sair daqui com ânimo, queremos sair daqui com coragem de lançar rede, queremos sair daqui, Senhor, mais compromissado do que nós entramos aqui, porque a responsabilidade da igreja na terra não é pequena, ela é grande, Senhor. Que eu possa usar os seus filhos como instrumento teu, Senhor, para transmitir a tua palavra em tempo e fora de tempo também, como nos ensina a tua palavra, Senhor. Aí está o teu filho que neste momento vai fazer uso da tua palavra, que ela venha de acordo à necessidade de cada um de nós, como um alerta para a tua igreja, Senhor. Dê coragem a nós, Senhor, a continuar. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus e a palavra com o presbítero Eliseu. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós só temos a agradecer ao Senhor pela bênção concedida, pela presença dele na vida de cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Ainda na tarde deste dia, enquanto eu estava na presença de Deus, pedindo para Ele uma palavra para ser ministrada nesta noite, o Espírito de Deus, Ele tocou ao meu coração, usando o mais íntimo da minha alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que a palavra que o Espírito de Deus me entregou na tarde deste dia, para ser ministrada nesta noite, para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Jesus Cristo, para o Brasil e para o mundo, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente na vida de cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nesse instante, glória a Deus, eu tomo a autoridade, eu pego nesse instante, eu uso, aleluia, da autoridade que o Espírito de Deus tem me otorgado na tarde deste dia, e agora nesse momento não será diferente. Eu quero nesse instante, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Deus, anjos de Deus, ao redor deste templo. Eu quero pedir a Deus, o anjo de Deus, em cada porta, aleluia. Eu quero pedir a Deus, anjo de Deus, aqui em cima deste púlpito. Glória seja dado ao nome do Senhor, porque o salmista, ele usou essa expressão, aleluia, quando ele disse que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal.
o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes mesmo de se ajuntar, ou melhor, antes mesmo de se casarem, ela achou-se concebida do Espírito Santo de Deus. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, mas projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: filho José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, aleluia, da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, aleluia. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher
o pregador Jesus Cristo, aleluia, ele sempre amou a todos, aleluia, ele sempre amou a todos, aleluia, o pregador chamado Jesus Cristo, aleluia, ele nunca ficou doente, aleluia. Vamos dobrar a nossa atenção, porque isto é muito importante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o pregador do Evangelho, por nome de Jesus Cristo, ele nunca ficou doente, porque a doença fugia dele, a doença fugia dele, a doença fugia dele, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, e é bom nós aprender isto, aleluia. O pregador Jesus Cristo, ele nunca ficou doente, porque, aleluia, as doenças, as enfermidades fugia dele, aleluia, fugia dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali na cruz do Calvário, aleluia, mas ali na cruz do Calvário, ele adoeceu e ele ficou enfermo, aleluia, oh glória seja dado ao nome do Senhor. O pregador Jesus Cristo, aleluia, ele nunca ficou doente, porque as enfermidades
o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante. Aleluia. Para Abraão, Deus lhe entregou a fé. Aleluia. Para Abraão, Deus lhe entregou a fé. Aleluia. E a fé tem chegado até a nós. Aleluia. Para Moisés, Deus lhe entregou os 10 mandamentos.
sumiu, aleluia, da presença de José e da presença, aleluia, de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José e Maria encontraram, aleluia, Jesus, aleluia, aonde ele estava ensinando os doutores da lei, ele estava ensinando os doutores da lei, aleluia, e depois disso, aleluia, ouvi isto, porque isto é muito importante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois disso, José desaparece do cenário, aleluia, depois disso, José desaparece do cenário, a Bíblia não fala mais de José, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, José desaparece do cenário, aleluia, e a Bíblia não fala mais sobre José, aleluia, mas mesmo assim, aleluia, José e Maria, eles foram privilegiados, porque Deus presenteou a Virgem Maria e José, aleluia, com seu filho, aleluia, com o filho de Deus, com o filho de Deus, com o filho de Deus, aleluia, Maria, aleluia, sendo a mãe materna, aleluia, porque Jesus Cristo, ele veio do céu para dentro dela, aleluia, Maria, sendo a mãe materna, porque Jesus Cristo, ele veio do céu para dentro dela, aleluia, e ela ouve isso, aleluia, vamos dobrar a nossa atenção, aleluia, e a Virgem Maria, ela carregou Deus dentro dela por 9 meses, aleluia, a Virgem Maria, ela carregou Deus dentro dela, aleluia, por um período de 9 meses, aleluia, e ela carregou Deus dentro dela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E José sempre ao lado da Virgem Maria, a Virgem Maria carregando Deus no seu ventre, aleluia, por 9 meses, e José sempre ao lado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ouvi isto, aleluia, se nós quiser, aleluia, saber algo sobre Deus, aleluia, nós temos que estudar sobre Deus, aleluia, se nós quiser saber algo sobre Jesus Cristo, nós temos que estudar Jesus Cristo, aleluia, se nós quiser saber algo sobre o Espírito Santo, nós temos que estudar sobre o Espírito Santo, aleluia, não somente estudar, mas buscar a presença dele para nós, porque na verdade ele já habita dentro de cada um de nós, aleluia, e quando, aleluia, ouve isto com muita atenção, e quando nós estudar sobre o Espírito Santo de Deus, aleluia, nós vamos descobrir, aleluia, que foi o Espírito Santo, aleluia, que esteve no cajado de Moisés para abrir o mar vermelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Foi o Espírito Santo, aleluia, que esteve no cajado de Moisés para abrir o mar vermelho, aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, que esteve com Elias para vencer os 450 profetas de Baal, aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, na fornalha de fogo, aleluia, ardente, aleluia, e os livrou da morte, aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, que esteve com Daniel na cova dos leões, aleluia, e os livrou da morte, e os livrou da morte, e os livrou da morte, aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, ouvi isto, aleluia, foi o Espírito Santo, aleluia, que se apoderou
coração, porque isso é muito importante. Aleluia. Nós estamos preparados para nós encontrar com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque na vida de Jesus será assim. Aleluia. A vida de Jesus será assim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem subir, aleluia. Quem subir, aleluia. Aleluia. É trigo, aleluia. Mas quem ficar é joio, aleluia. Quem subir é trigo, mas quem ficar é joio, aleluia. Quem subir, aleluia, é ovelha, mas quem ficar é bode, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem subir está salvo, aleluia, mas quem ficar estará perdido, aleluia. Quem subir é de Deus,
Jesus. Aleluia.